Brother, já pensou se existisse um estudo que comparasse as diversas técnicas de aprendizagem e comprovasse cientificamente qual é a melhor forma de estudar? Pois é, esse estudo existe e, na verdade, existem vários estudos que foram feitos ao longo dos anos que mostram qual é a forma mais eficaz de estudar e também mostram quais são as menos eficazes. E eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo provavelmente usam a pior forma de estudar ou uma das piores e menos úteis. Então hoje eu vou te falar com base em estudos qual é a melhor forma de estudar e quais são as piores. Isso tudo cientificamente comprovado. E eu tenho certeza que provavelmente você deve estar usando uma das piores técnicas de estudo e está deixando o seu estudo muito mais ineficaz. Então se você está curioso para saber qual é a melhor técnica de estudo e quais são as piores, já deixa aí seu joinha, já comenta nesse vídeo, compartilha com o máximo de pessoas, se inscreve no canal e ativa o sininho e eu te vejo depois da vinheta. E aí, meus amigos, meu nome é Sami, que eu tenho 20 anos e faço medicina aqui na PUC-PR em Curitiba. E hoje eu vou te falar sobre a melhor técnica de estudo cientificamente comprovada. E para começar, eu quero dizer que geralmente a gente separa o processo de aprendizagem em duas partes. Primeiro, você estuda e aprende conteúdo, e segundo, você faz uma prova para ver se você realmente aprendeu o conteúdo. Basicamente, todo o sistema de ensino brasileiro é baseado nisso. Então, primeiro você estuda, depois faz uma prova. Mas na verdade, isso está muito errado. Estudos comprovam que a melhor forma de estudar é, na verdade, você fazer testes durante todo o seu processo de aprendizagem e não apenas depois de ter concluído o seu processo de estudo. E a técnica pela qual você vai fazer os testes durante todo o seu processo de estudo é a técnica de Active Recall. Essa técnica, ela consiste basicamente em você realmente fazer testes em si mesmo durante todo o seu processo de estudo. Enquanto você está estudando uma matéria, você vai fazendo testes ali durante o seu processo de estudo para que você consolide todo o conhecimento que você está agregando ali. Isso não só vai fortalecer sua capacidade de reter mais conteúdos, como também vai melhorar a sua capacidade de fazer conexão entre esses conteúdos. E a gente sabe que hoje o aprendizado ele não é apenas você colocar mais coisas dentro da sua cabeça, mas sim como você vai fazer conexão entre essas coisas. E eu já quero te dizer que o Active Recall é uma das técnicas mais fáceis e mais rápidas para você utilizar, além de ser a mais eficaz, e até uma criança pode utilizá-la. Meio Satanás. Eu já te falo como você pode aplicar essa técnica de estudos no seu dia a dia. Mas antes eu vou te mostrar alguns estudos que realmente comprovam isso e que mostram quais são as técnicas de estudo mais ineficazes e que provavelmente você está estudando por ela. Mas se você não quer saber isso, se você já quer saber como que você vai utilizar o Active Recall na sua vida, você vai para esse minuto do vídeo que a partir dele eu já vou começar a falar como que você pode usar essa técnica na prática. Como eu disse, existem vários estudos que foram feitos ao longo dos anos que comprovam que a Active Recall é a melhor forma para você estudar, mas o que eu achei mais convincente é um estudo de 2011 feito pelo Dr. Jeffrey Karpik, em que separaram vários alunos em 4 grupos e todos esses alunos teriam que estudar o mesmo material e depois fazer uma prova sobre isso. Porém, cada grupo teria que usar uma forma diferente para estudar esse material e no final seria avaliado qual grupo foi melhor. O primeiro grupo leria o material apenas uma vez. O segundo leria o mesmo material, só que 4 vezes. E o terceiro leria o material uma vez e em seguida faria um mapa mental. E o quarto ia ler também o mesmo material e logo após o estudo ia recordar o máximo de coisas possíveis usando a técnica de Active Recall. E depois seria analisado em testes qual grupo teve o melhor desempenho. E o resultado foi que em todos os testes, tanto no teste em si, que cobra que o aluno relembre o conteúdo, quanto no teste de inferências, que ele precisa relembrar alguns conceitos, linkar esses conceitos, o grupo de Active Recall foi significativamente melhor que os outros grupos, provando que o simples fato de você praticar a relembrança ativa, de praticar o Active Recall e relembrar os conceitos durante o próprio estudo, é muito melhor do que você ler o material 4 vezes e muito melhor também do que você fazer mapas mentais para revisar depois. Mano, é uma técnica muito fácil de ser utilizada e como foi provado aqui, os benefícios são significativos. Então,
Seria muito bom se você avaliasse o método de estudo que você está usando e talvez transicionar para usar o Active Recall, porque eu tenho certeza que isso vai melhorar muito seus estudos e vai deixar também muito mais simples. Além disso, um outro estudo realizado pelo professor John Dunlowski para avaliar quais são os melhores e os piores métodos de estudo, mostrou que fazer releitura, que grifar e que destacar são classificados como métodos de estudo de baixa utilidade, ou seja, mas por outro lado mostrou que praticar o Active Recall foi classificado como um método de estudo de alta utilidade. E além disso mostrou que fazer resumo e sumarização pode ser uma coisa boa, porém é um método que exige treinamento e que a maioria das pessoas que fazem resumo não sabem fazer resumo. E na verdade precisaria ter um treinamento assim extensivo para aprender, entendeu? Então a forma mais rápida e mais fácil de aprender é através do Active Recall. Mas aí a gente pensa, mano, isso tinha que ser a forma mais utilizada de estudar, e realmente eu acho que isso deveria ser a forma mais utilizada para estudar, porém a realidade é outra. Na verdade, essa é uma das formas menos utilizadas para estudar. Um outro estudo do mesmo professor Dunlowski mostrou que a forma mais utilizada para estudar é a releitura. E o que eu te disse agora há pouco, que a releitura é uma das piores formas para estudar e é a mais utilizada, assim como grifar e destacar e fazer resumo. Eu não estou dizendo que a sua forma de estudar está errada, se está funcionando para você tudo bem, mas eu estou mostrando alguns dados aqui que mostram que essas formas que eu te falei agora, elas são de pouca utilidade. E ainda, se você for observar, a maioria das pessoas que estão no cursinho, a maioria das pessoas que estão na faculdade estudam por essas formas. E por isso que às vezes não conseguem um desempenho tão bom, entendeu? E mesmo que consigam um bom desempenho, isso não fica uma memória de longo prazo, não fica uma coisa que a pessoa realmente aprendeu. Então, você vai continuar relendo, você vai continuar fazendo resumo e destacando o texto, sendo que você pode usar uma forma muito mais fácil de estudar. Agora chegou a hora de eu te mostrar como que você pode aplicar o Active Recall no seu dia a dia, nos seus estudos, para que você possa melhorar o seu rendimento. E eu já quero dizer também que eu sempre tive a sensação de que eu estava estudando e não estava absorvendo, eu estava usando bastante e não conseguia aprender. E aí quando eu comecei a aplicar Active Recall, eu comecei a aplicar para algumas matérias minhas da faculdade. E assim, o meu rendimento foi muito bom nessas matérias. Anatomia e neuroanatomia, por exemplo, que eu tinha muita dificuldade, são matérias muito difíceis. Eu comecei a aplicar o Active Recall e assim nas provas eu errei poucas questões, errei uma questão em cada uma das provas, e as outras matérias também, bioquímica, embriologia, que eu usei isso, meus resultados foram muito bons. Então, além dos estudos que comprovam, eu estou falando aqui para você que eu comecei a aplicar isso, mudou o meu rendimento na faculdade. E existem algumas formas de você conseguir aplicar o Active Recall no seu dia a dia. Por exemplo, a primeira forma é você aplicar lendo o conteúdo. No momento que você está lendo o livro ali, você simplesmente para entre os parágrafos ali, não sei, você para em alguma hora e fala, o que eu acabei de ler, o que eu acabei de aprender. E aí você vai levantar assim e falar, eu li sobre isso, tal. E se você não entender, você volta e revê de novo, entendeu? Você revê o que você leu. Com o tempo, isso vai ficando muito natural para você. A segunda forma, para as pessoas que gostam de fazer resumos, de fazer anotações, é você fazer anotação com o livro fechado. Em vez de você estar lendo o livro e fazendo anotação, ou tendo aula e fazendo anotação, você vai simplesmente fazer isso, só que depois que você lê o livro, entendeu? E sem estar olhando ali no livro o que você está escrevendo, entendeu? Então você vai parar, depois que você terminou de estudar, ou quando você já, terminou um tópico, você simplesmente para e faz a anotação sem olhar no livro. E depois você compara com o que você leu para ver se você anotou as coisas certinho. A terceira forma de você aplicar o Active Recall nos seus estudos é através de flashcards. Como que você vai fazer isso? Você vai pegar um pedaço de papel, ou um post-it, ou uma fichinha e vai escrever ali na frente algum conceito. Circulação pulmonar. E no verso você vai escrever a resposta sobre isso, o que é, entendeu? E aí você vai pegar, na hora que você for estudar, você vai ler, circulação pulmonar. E aí você vai explicar para você mesmo, a circulação pulmonar é isso, vai por tal veia, vai por tal artéria, acontece isso. Depois que você fez isso, que você respondeu, explicou para você na sua própria mente, você olha a resposta, entendeu? E compara com o que é a resposta verdadeira. E aí, se você não souber responder o que é uma circulação pulmonar, você olha e confere lá o que é, entendeu? Mas é importante que você tente buscar na sua mente a informação,
porque isso vai ser muito útil na hora da prova e também na sua vida, no seu aprendizado. A quarta forma para você aplicar o Active Recall nos seus estudos é através de questionário. É a forma que eu uso e que eu passei para alguns amigos meus que estão gostando muito de estudar dessa forma. Você vai simplesmente pegar, no momento que você estiver assistindo a aula do seu professor, ou no momento que você estiver estudando o capítulo lá do livro, você vai pegar e vai fazer somente perguntas. Geralmente, o que eu faço? Eu divido meu estudo em 3 fases. A primeira fase é a fase da aula ou a fase que eu estou estudando o capítulo. Dá para você fazer tanto no momento da aula quanto no momento que você estiver estudando ali a matéria. Então, o primeiro passo que eu utilizo nos meus estudos é simplesmente no momento que eu estou vendo a aula ou que eu estou estudando pelo capítulo, eu começo a fazer somente perguntas. Eu não faço nenhuma anotação. Eu faço somente perguntas. Por exemplo, se eu estou estudando sobre hipófise, aí eu coloco lá quais são os hormônios que são produzidos pela hipófise, como ocorre a regulação dos hormônios produzidos pela hipófise, como é liberado o GH. Eu vou fazendo várias perguntas e no final, assim, quando eu terminei o tema, tem mais ou menos, sei lá, 80 perguntas, 100 perguntas, entendeu? São perguntas rápidas e fáceis. Eu foco então no como e no que, o que é e como ocorre o que eu estou estudando. Então, depois de eu fazer todas essas perguntas, entra o segundo passo, que é no final do estudo, geralmente no final do dia, eu tiro um tempo para eu reler essas perguntas e explicar elas na minha mente, explicar para mim mesmo. E nisso, assim, quando eu tenho muitos temas de estudo, assim, que eu estudei muito no dia, eu gasto 1 hora no máximo para revisar todos esses conteúdos e o aprendizado é muito grande. E aí o que eu não sei, eu volto no livro e vejo, entendeu? E daí vai passar aqui na tela como ficam os meus questionários, algumas perguntas eu deixo em vermelho, para quando eu for revisar ela depois, eu já sei que essa daqui eu tive dificuldade, entendeu? Então eu vou focar um pouco mais nela. Depois de ter feito essa revisão no dia do estudo, entra o terceiro passo, e o terceiro passo consiste em fazer revisões espaçadas. O que são as revisões espaçadas? São revisões que você vai fazer, sei lá, 3 revisões do conteúdo antes de chegar na prova, entendeu? Então, eu sei que antes de chegar na prova eu vou revisar esse conteúdo 3 vezes e vou revisar através dessas perguntas. Então fica muito fácil, é um método ativo, que eu só vou estar lá, vai ter várias perguntas e eu vou estar só respondendo essas perguntas na minha mente. E algumas vezes, galera, a pergunta que tinha no meu questionário tinha também na prova, ou seja, era uma coisa que eu já sabia e foi muito fácil de responder. E aí, além das revisões espaçadas, tem a revisão para a prova, que daí quando está chegando a prova eu reviso isso através dos questionários, então é muito rápido, muito fácil, muito prático e é um método ativo. Por que as outras técnicas que eu mostrei aqui para vocês que não tem muita utilidade, por que elas não funcionam? Elas não funcionam simplesmente porque são métodos passivos de você aprender e geralmente, dificilmente você vai aprender por métodos passivos, a não ser que seja assim, uma coisa que tenha envolvido emoção ou, sei lá, um professor engraçado ou uma coisa que é muito curiosa para você e aí você vai gravar isso na sua mente. Caso contrário, de forma passiva, dificilmente você vai conseguir aprender alguma coisa. Mas agora eu vou te falar sobre a parte mais importante desse vídeo. Essa é a parte mais importante de todas. Você tem que dar um joinha e você tem que se inscrever e comentar. É chato ficar falando isso toda vez, mas se inscreve aí, deixe seu comentário, ative o sininho e compartilhe esse vídeo, porque isso vai motivar eu a trazer mais técnicas de estudo e mais técnicas de produtividade, mais vídeos de redação também que eu estou soltando aqui em paralelo. E por esse vídeo é só, eu vou trazer um vídeo também sobre revisões espaçadas, que é a melhor forma de fazer revisão, que vai te ajudar a garantir aí a sua aprovação na faculdade. E se você já entrou para a faculdade, vai te garantir também boas notas aí nas suas provas, beleza? Não se esquece de dar o joinha e se inscrever e comentar, galera. Comenta aí também se você gostou desse formato de vídeo, mudando os cenários, mudando a iluminação. E é isso que eu tinha para falar por hoje. Tchau, obrigado!